Mais um bloco do curso básico 2.0 do EPROC, o CBE 2.0. Neste bloco, trataremos da tela localizadores do órgão. Como eu já disse em blocos anteriores e sempre repetirei, o curso básico é um complemento do curso Telas Comentadas do EPROC. No Telas Comentadas do EPROC, na playlist Cartório de Primeira Instância, do EPROC na primeira instância, esse vídeo aborda detalhadamente a tela localizadores do órgão. No antigo curso básico eu falaria de toda essa teoria mostrando a tela. Agora a tela está explicada, comentários de cada pedacinho da tela no vídeo localizadores do órgão na playlist Secretaria de Primeira Instância. Agora aqui, como é um complemento da parte teórica, aqui será mais prático. Entretanto, quando o assunto é localizadores, eles não justificam uma playlist à parte, eles cabem aqui nesse curso básico, até porque localizador é uma coisa básica. Então vamos para o quadro e farei alguns comentários a respeito dos localizadores no EPROC. Se eu não selecionar a caneta, não desenha, né? Não escreve. Então vamos aí alguns comentários sobre localizadores no EPROC. Localizadores no sistema mais bonito do mundo. Gosto pouco dele, né? Puxo pouco sardinha pro lado dele. Então vamos falar de localizadores no EPROC para chegarmos à tela localizadores do órgão. Os localizadores, como já disse na teoria geral, eles armazenam processos. Os processos não ficam voando dentro do EPROC. Tem gravidade no EPROC também. Eles ficam armazenados nos localizadores formando filas. Fila é coisa mais de outro sistema. Eles formam listas. Os processos são listados. Eles estão contidos em listas. Nós acessamos essas listas para trabalhar. Quando o assunto é localizador no EPROC, ele possui 3 telas de destaque que são trabalhadas lá no TCE. E essas telas possuem uma certa gradação. Quais são essas 3 telas mais importantes com o trabalho de localizadores no EPROC? Vamos falar da teoria delas. A teoria geral de localizadores. São 3 telas. A primeira tela nós falaremos agora, que é a tela localizadores do órgão. É a tela localizadores do órgão. Deixa eu diminuir. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer isso aqui menor, porque eu vou escrever na frente. Vai ser uma estrutura de tópicos, então a primeira tela é a localizadores do órgão. Essa é uma primeira tela. A segunda tela, que será tratada ainda, é a lista de processos por localizador, ou lista de processos, ou ainda LPL. Eu gosto bem de sigla. É a lista de processos por localizador, a LPL. E existe uma outra tela que nós já abordamos em vídeo anterior para quem está na sequência, que é a meus localizadores. Então, em se tratando de EPROC, quando o assunto é EPROC, 3 telas se destacam: localizadores do órgão, lista de processos por localizador e
a tela Meus Localizadores. Essas 3 telas são importantes. A tela que será abordada agora, que será vista na prática agora, é essa aqui, Localizadores do órgão. Ela tem um forte caráter gerencial. Essa tela não é uma tela muito de uso prático, ela é gerencial. Por que ela é gerencial? Porque ela é utilizada para a criação, a edição, o controle e a exclusão de localizadores. Então ela é uma tela gerencial. Ela não é uma tela prática, ela não é uma tela para navegação dentro do cartório, da estrutura virtual. Ela é uma tela gerencial para criar, editar, controlar e excluir localizadores. No bloco anterior, nós falamos da tela Meus Localizadores. Essa tela, Meus Localizadores, ela é uma tela, digamos assim, mais prática, na prática. Por quê? Porque ela é utilizada para a movimentação processual tratada lá no curso MOP. É uma tela de movimentação processual. É uma que nós utilizamos muito no dia a dia, nós utilizamos muito essa aqui. Uma tela que não é tão usada por usuários e que é um desdobramento da tela Meus Localizadores é a LPL, é a lista de processos por localizador. Quando você clica nos Meus Localizadores, você é conduzido a uma tela de lista de processos por localizador, porque Meus Localizadores possuem listas de processo. Essa tela lista de processos por localizador, ela tem 2 funções. Na verdade, 3. Pesquisa de localizadores está aqui. Pesquisar outros localizadores que não estão nos meus localizadores. Ela tem uma função de navegação. Por quê? Porque eu ando na estrutura virtual do cartório. Na estrutura virtual do cartório, que é a estrutura de localizadores, por meio dessa tela. E ainda nesta tela também é possível a movimentação processual abordada lá no MOP. Então, eis as, digamos assim, as finalidades das telas que envolvem localizadores. A localizadores do órgão ela é gerencial para criar, editar, controlar e excluir. A lista de processos por localizadores, a LPL, é para pesquisa, navegação e movimentação. E a Meus Localizadores é uma tela prática para movimentarmos processos. Essa movimentação abordada lá no MOP, no Movimentação Processual do EPROC. Dito isso, não se esqueçam, a localizadores do órgão que nós vamos tratar agora é uma tela gerencial. Deixa eu ver o tempo. E eu nem comecei. Muito bonito eu. Vou tentar caber nos 10 porque eu já vinha falando. Então, a tela localizadores do órgão, que é a que nós trataremos agora, ela tem um caráter gerencial de criação, edição, controle e exclusão de localizadores. Então, aqui estamos nós na tela localizadores do órgão. Essa tela é uma tela ponto de partida no cartório. Por que ela é uma tela ponto de partida? Ela é importantíssima dado ao seu caráter gerencial. No EPROC, nós temos 2 tipos de localizadores. Nós temos localizadores de sistema e nós temos localizadores personalizados, criados pelos usuários, personalizados, que são criados pelo usuário. Eis a importância dessa tela, porque o EPROC já vem com localizadores de sistema, mas nós podemos criar uma estrutura. Então, existem nos cartórios que usam EPROC uma estrutura de localizadores onde os processos andam. Uma estrutura de localizadores onde os processos andam igual a uma amarelinha.
Eis o impacto do EPROC nos cartórios, a estrutura de localizadores que é criada por meio da tela lista de processos por localizador. Os localizadores do sistema aparecem lá no painel, na casinha, e esses não podem ser editados, não cabe edição nos do sistema. Então, em localizador do sistema, nós dos cartórios não fazemos edição. Nós fazemos edição apenas nos que nós criamos. E quando nós criamos vários localizadores, nós criamos uma estrutura de localizadores por onde os processos andam. Essa estrutura de localizadores permite o famoso recurso no EPROC das automações. Os processos vão andar sozinhos nessa estrutura de localizadores conforme a nossa programação. Então, eis aqui uma carga teórica por trás da tela localizadores do órgão. Então, esta tela localizadores do órgão é uma tela para gerenciamento. Note que na nossa lista de localizadores, a nossa estrutura de localizadores, nesse vídeo aqui de apresentação, contava com 506 localizadores. Então, 506 localizadores cadastrados nesta estrutura de localizadores da unidade na qual eu trabalho. O trabalho nessa tela consiste basicamente no botão Novo e nas faixas de ações aqui dos localizadores. Então, o trabalho começa em localizadores do órgão. O primeiro passo, o trabalho aqui consiste na criação, na pesquisa e na edição na faixa de ações. Para criar um localizador, eu clico em Novo e aí eu dou um nome ao localizador e eu posso dar uma sigla. Informação importante, o que aparece na capa do processo é a sigla. Vou anotar aqui no quadro porque depois essa informação vai voltar e ela será importante. Muita gente se esquece. Cuidado com a sigla do localizador. É ela quem aparece na capa do processo. Guarde esta informação se você ainda não a tem. A sigla é o que aparece na capa do processo. Na prática, eu costumo colocar sigla igual ao nome para nunca perder esse localizador de vista, mas o usuário pode salvar o nome diferente da sigla. Se ele salvar a sigla diferente do nome, lembre-se que o que vai aparecer na capa, ele vai procurar o localizador, é pela sigla. Então, eu crio um nome e eu crio uma sigla para esse localizador e eu posso botar uma descrição opcional dizendo para que o localizador serve. E existe ainda o localizador fixo aqui na tela localizadores do órgão, aqui no vídeo do localizadores do órgão eu explico a respeito do localizador fixo, que é aquele que não pode ser aquele que só pode ser retirado de forma manual. Ele não aceita automação. A automação não é capaz de tirar o localizador fixo. Então eu salvo um nome, eu salvo uma sigla e eu clico em salvar. E aí o sistema me informa que o localizador teste foi criado. Depois que eu crio um localizador, eu venho aqui à faixa de pesquisa e na faixa de pesquisa eu digito o nome do localizador que eu desejo editar. O localizador que eu criei é o teste, então eu digito a palavra teste e mando filtrar. Vai aparecer o localizador que eu criei. E aí aqui na faixa de ações, nessa faixa de ações, eu posso tornar o localizador
fixo ou fazer com que ele fique imóvel, eu clico na taxinha, a taxinha vai transformar o localizador em fixo. Se eu clicar novamente na taxinha, ele vai ficar móvel. Então nós temos o ícone da taxinha, nós temos a lixeira para excluir e nós temos aqui a folhinha branca com lápis para editar os dados do cadastramento do localizador. Eu estou numa base de testes, ela costuma ser mais demorada que a base de produção. Tive que fazer uma pausa porque a base de testes ela é lenta e eu dizia que ao clicar na taxinha o localizador se torna fixo e clicando na taxinha novamente ele se torna móvel. No momento aqui com a taxinha cinza claro, significa que esse localizador é móvel, ele pode ser retirado tanto com automação quanto na forma manual. Aqui na folhinha branca, quando nós clicamos na folhinha branca, nós podemos alterar os dados do cadastro do localizador. Nós podemos alterar a sigla e podemos alterar o nome. Tive que fazer mais uma pausa porque a base de produção não quer contribuir comigo, a base de testes. Então na base de produção eu fiz um teste na base de produção. E aí, aqui na base de produção, nós clicamos na folhinha branca e a folhinha branca, espero que na base de produção também me leve também a folhinha de edição. E finalmente, depois de algum tempo, esse comportamento não é normal, né, Proc? Nós voltamos aqui e nós chegamos à tela alterar localizador. Depois que nós criamos um localizador, a tela que aparece é a tela de alteração para procedermos, para realizarmos correções nos localizadores. Nós podemos atualizar o nome e nós podemos atualizar a sigla, lembrando que a sigla é o que aparece na capa. Então, nós voltamos e aqui nós pesquisamos pelo localizador nessa faixa de pesquisa e aí nós temos a opção de torná-lo fixo ou móvel. Nós podemos editar o nome e a sigla, nós podemos acrescentar um memorando para que lá na capa do processo diga para que esse localizador serve e nós podemos clicar na lixeira para apagar um localizador. Está lento hoje. Pronto. E aí o sistema informa que o localizador foi desativado com sucesso. Então essas são as operações na tela localizadores do órgão. Deixa eu voltar para a tela localizadores. Para a tela localizadores do órgão. Então nessa tela, no botão novo, nós criamos. Nesta faixa, sigla, nome ou descrição, nós pesquisamos quando clicamos em filtrar. E aqui na faixa de ações nós podemos tornar um localizador fixo, nós podemos apagar, nós podemos editar nome e classificação e nós podemos acrescentar um memorando. Então para terminar esse bloco que já alongou mais do que devia, eu vou aqui eu chamei a atenção para a sigla do localizador. Então nesta tela que nós estamos abordando, que é a tela localizadores, do órgão. Nessa tela nós utilizamos o botão novo para criar. Nesta tela nós fazemos a pesquisa de localizadores. E nessa tela tem a faixa de ações. E nessa faixa de ações temos o ícone da taxinha para o localizador fixo. Nós podemos alterar o cadastro do localizador. E nós podemos excluir um localizador do órgão. Nós podemos desativar um localizador. É uma tela pequena, fácil de trabalhar. Então é basicamente criação,
pesquisa, edição nessa faixa de ações e o controle por meio do número de localizadores do órgão. É possível gerar uma planilha para que um outro cartório copie a sua estrutura de localizadores. É possível também gerar uma planilha para controlar no Excel quem desejar, e é possível ainda selecionar vários localizadores aqui no quadradinho e clicar em desativar para desativar vários localizadores simultaneamente. Então é isso, essa aqui é a parte prática da tela e a parte teórica está no vídeo Localizadores do órgão na playlist Cartório de Primeira Instância. Esse é o trabalho aí na tela Localizadores do órgão. Até o próximo vídeo.